Galera, uma dúvida recorrente quando você quer avaliar o teor de água das sementes ou quer ver a umidade de qualquer material é se a estufa que você vai colocar o material para secar tem ou não tem que ter circulação forçada de ar. Bom, é o seguinte, as regras para análise de sementes não fazem exigência sobre ter ou não circulação forçada de ar. O que as regras exigem é que haja uniformidade da temperatura da tua estufa quando você for avaliar o material. Então, se você vai fazer a avaliação pelo método de 105 graus centígrados, por exemplo, por 24 horas, então há que ter uniformidade dentro da estufa nesses 105 graus centígrados. Não pode ter grandes variações. Então, uma estufa com circulação forçada de ar, essa circulação vai distribuir melhor a temperatura dentro da estufa, mas não que você não possa fazer com uma estufa sem circulação forçada de ar. Então é importante assim, nessa que não tem circulação forçada de ar, que você tenha essa garantia de que há uma distribuição uniforme, homogênea e rápida, né, da temperatura dentro dessa estufa. Esta aqui, por exemplo, é uma estufa com circulação de ar. Já esta outra não tem circulação de ar. Você pode ver que não há por onde o ar nem sair nem entrar. Um cuidado que nós devemos ter quando trabalhamos com a estufa com circulação forçada de ar é se o material que está dentro das cápsulas é muito leve, porque se ele for leve, essa circulação de ar pode tirar o material dali de dentro e a gente não pode deixar que isso aconteça. Como as cápsulas são colocadas abertas na estufa, a circulação de ar nesse material, se esse material for composto, por exemplo, de semente muito leve, elas podem voar. Eu não posso perder nenhum material que esteja ali. Agora, coisas que são importantes você considerar, independente de ser exigido ou não, né, se você tem um material muito úmido, se a estufa é muito grande ou muito pequena, né, então alguns fatores são importantes de você levar em consideração quando você vai escolher a sua estufa em relação ao material que você quer avaliar. A primeira coisa que você deve considerar é a distribuição do calor dentro desse equipamento, dentro dessa estufa. Quando há circulação de ar na estufa, é mais fácil distribuir e uniformizar o calor dentro dela. Quando não há, o equipamento tem que ser bastante eficiente nessa distribuição do calor. A segunda coisa que você deve considerar é o volume de material que você está colocando e a relação desse volume com a quantidade de ar dentro da estufa, com o volume total da estufa. Imagine, por exemplo, que você coloque essa quantidade de massa e essa massa esteja úmida, ou seja, se você tivesse em cada lata dessas uma grande quantidade de sementes para ser seca. Olha a quantidade de massa desse volume em relação ao volume total da estufa. Se esse material estiver muito úmido, evidentemente ele vai liberar água para o meio e vai saturar esse ambiente com água. Agora veja a diferença nessa situação em que mesmo não tendo circulação de ar, veja o volume de ar que tem dentro dessa estufa e a quantidade de material que poderia ser colocada em cada latinha dessa. Mesmo que todo esse material, mesmo que elas estivessem cheias e todo esse material estivesse extremamente úmido, dificilmente conseguiria modificar substancialmente a umidade relativa de todo o ar da estufa. E a terceira coisa é o quanto de água que tem o seu material, se muito hidratado ou se mais seco. Se o material que vai entrar na estufa está bem seco, ele vai ter uma capacidade muito pequena de alterar a umidade relativa do ar da estufa e, portanto, você não deve ter tanto problema. Agora, se o material que você está colocando é muito úmido, ele vai liberar muita água para aquela atmosfera, para o ar dentro da estufa. E ele vai fazer com que cada vez mais seja mais difícil da água sair do material para o ar da estufa.
Imagine, por exemplo, que você coloca numa estufa pequena uma grande quantidade de material que é capaz, inclusive, de modificar a umidade dentro da estufa, a umidade do ar dentro da estufa. Se você enche a estufa com um material muito úmido, é evidente que essa água vai sair para o ar da estufa, que está fechada, né? E essa umidade que está saindo do material vai umedecer o ar. Então você vai ter problema para sair a nova umidade daquele material que você colocou. Então, se você tiver um material muito úmido, deve colocar pouca quantidade numa estufa bem grande. Uma outra forma de resolver o problema do acúmulo de água que o material vai liberar para o ar da estufa é fazer a circulação forçada de ar desde que esse ar seja renovado, porque aí você está sempre removendo o ar úmido e introduzindo um ar seco, mas isso você precisa ver se a estufa tem esse sistema de circular um ar sempre seco pela estufa, né? Para que a gente possa entender como esses fatores interferem nos seus resultados quando você vai fazer o teor de água, é importante lembrar que a água vai sair do material para o ar da estufa por uma diferença de potencial de água, uma diferença de potencial hídrico. Então o ar vai estar com um potencial hídrico muito mais negativo do que o teu material. Agora, se a água sai do teu material para o ar da estufa e esse ar com essa água que saiu se torna com um potencial hídrico bem mais positivo, bem mais próximo de zero, a diferença de potencial entre o teu material e o ar vai ser menor. Ela pode se aproximar tanto que a água tenha dificuldade de sair para o ar. Então você vai supor que toda a água saiu para a estufa, na verdade não. Na verdade o teu material, quando você tirar da estufa, ainda pode ter água nele. E isso vai interferir o resultado. Então, se você tomar cuidado com esses fatores, você pode sim fazer o teor de água, você pode levar o material para uma estufa com ou sem circulação de ar, desde que você tome esses cuidados.